Vamos continuar meditando. O tema que eu quero abordar é o prometido. Diga isso, o prometido. Israel sempre esperou e espera ainda o prometido. Israel ainda aguarda o Messias. Eles esperam ainda. Tudo bem que isso não acontece na sua totalidade, mas Israel ainda aguarda o seu Messias. Em Israel sempre apareceram homens se intitulizando o Messias. Sempre apareceram homens com capacidades intelectuais, religiosas, governamentais. Sempre apareceram. Mas perder de vista Jesus não é uma boa coisa. Perder de vista Jesus é algo realmente que deixa a todos espantados. O prometido. Na sexta-feira eu mencionei aqui, no domingo eu mencionei aqui algumas coisas. E o prometido já aparece lá em Gênesis no capítulo 3, não precisa abrir, porque você vai abrir em Lucas capítulo 2 daqui a pouco. Mas lá em Gênesis eu li na sexta-feira com vocês: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Jesus já era prometido, e era prometido como vindo da mulher, vindo de mulher. A isso os israelitas não se deteram. Com relação a isso, eles não se deteram, eles não pensaram nisso. Aqui tem um grande mistério, né? Quando Adão e Eva caíram, o Senhor prometeu: olha, pecou, a raça humana agora está caída, porque depois de Adão e Eva, todos nós estamos caídos. Não tem mais jeito, somos seres caídos. E se a gente não se voltar para Jesus, continuaremos caídos. Então, assim que a raça humana caiu, eu falei assim: tudo bem, eu já tenho preparado alguma coisa já, né? Da mulher vai sair um, da mulher. Só que eu entendo que os israelitas não pensaram nisso. Aí isso volta a aparecer uma profecia semelhante a essa em Deuteronômio 18, onde Moisés escrevendo fala assim: olha, o Senhor me disse, eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É o Moisés falando de alguém que viria. Lá em Deuteronômio 18, a promessa foi reforçada. Quem está me ouvindo ainda? A promessa foi reforçada. Eu vou levantar do meio de vocês, de vocês, do irmão de vocês, vai sair um, e vai ser meu, mas no meio de vocês vai sair um. Aí nós temos o profeta Isaías, dizendo, Deus mandando o profeta Isaías dizer, isso há 2.700 anos atrás aproximadamente. O Isaías, ele recebe uma mensagem de Deus e fala: eis que uma virgem conceberá. Eu vou dar um sinal para vocês, diz o Senhor. O sinal é o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. A isso também os israelitas não se deteram. Presta atenção nisso aqui. Eles esperavam o libertador, eles esperavam o Messias, e eles, mesmo com todas essas escrituras, eles ainda estavam equivocados. Tudo bem que para nós interpretar a coisa acontecida é mais fácil, mas eu vou mostrar-lhes nessa noite que houve pessoas que perceberam. Houve pessoas que, quando viram Jesus, identificaram. Por que Israel não identificou? Israel esperava um libertador, um Messias que fosse resgatá-los do Império Romano, que fosse liderá-los, que fosse ser o grande personagem da história deles. Mas eles não se deteram, que seria da mulher, que seria do meio dos irmãos. Eles não se deteram nisso. E aí veio o profeta Isaías. Inclusive Isaías não era aceito como profeta em Israel. E Isaías, esse profeta que nós gostamos muito, porque na verdade, para nós gentios,
Para nós, brasileiros, japoneses, portugueses, espanhóis, alemães, para nós, Isaías é o nosso profeta. Não tem um outro profeta para nós como Isaías, porque Isaías é chamado profeta messiânico. O profeta que iria falar sobre o Messias. É o nosso profeta. Foi o que mais falou. Tanto é que ele não é aceito na comunidade. Hoje ele já é, mas por muito tempo ele não foi aceito na comunidade judaica. Porque era difícil encaixar Isaías. Isaías falava muito da mistura dos povos. Isaías sempre ensinava que os povos seriam um só no futuro. Que o judeu ia caminhar com o gentio. E então os judeus não gostavam dele, os judeus não aceitavam muito o Isaías. Então ele foi aceito tardiamente, ele foi aceito. Porque não tinha o que fazer com ele. Então ele fala isso, ó, o Senhor vai dar um sinal para vocês, israelitas. Um sinal. Diga, sinal é algo marcante. Quem aqui tem um sinal no corpo aí? Levante as mãos. Quem aí tem um sinal de nascença no corpo? Quem aí tem um sinal depois de nascer? É mais os homens mesmo, né, que tem. São os cabeçudos mesmo, gostam de se machucar. Sinal é algo marcante. Sinal é alguma coisa quase que visível. Então quando eu falo assim, eu vou dar um sinal. Gente, uma virgem dá luz, não é um sinal? É que eles esperavam outro sinal, eles esperavam que o mar vermelho se abrisse, não é? Eles esperavam alguma coisa assim, catastrófica assim. Mas uma virgem dá luz é um sinal. Ainda hoje, quando as demais religiões querem tirar o sarro de nós, sabe o que eles falam? Só vocês acreditam que uma virgem tem neném. Quando eles querem zombar de nós, usa a virgem. Mas é o sinal realmente. Porque o evangelho é isso, o evangelho é loucura. Os que ouvem. Loucura, não está batendo. O evangelho é loucura. E o evangelho tem que ser loucura. Então Isaías fala assim, eu vou dar um sinal. E o sinal é o seguinte, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Mesmo assim Israel não se deteve. Mesmo assim Israel não captou. E talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que comemoram Natal, Panetone, Noel, troca presentes, e isso não tem nada a ver com o Natal. O que essa âncora do SBT falou é para você levar a sério. Essa mulher é uma mulher muito assim, ela é muito crítica. Essa mulher o povo do lado direito critica muito essa mulher. Porque realmente, meu irmão, o Natal não tem nada a ver com Noel. Você entendeu? E você já percebeu que existe assim um grande interesse em sempre resgatar o Noel? Já percebeu já? O Noel vai sumindo, de repente a televisão começa, um monte de filme pra cá, filme pra lá pra resgatar o Noel. O Noel é uma porcaria, não serve pra nada, não existe, nunca existiu. Tá bom, crianças? Papai, o pastor falou que não tem Noel. Não tem, não. Seu pai que se vira agora para te convencer o contrário. Seu pai que se vira agora para te convencer. Tem nada de Noel. E bobo é o pai cristão que fica ensinando as crianças sobre Noel. Tolo é o pai. Se você é cristão, você não fala sobre isso. Porque Natal é Jesus, irmão. Natal é Cristo entre nós. Natal é Emanuel, queridos. É Deus na terra, é Deus conosco. É Deus salvando você e eu. É isso que é Natal, meu filho. Tem nada de presentinho, uma carroça legalzinha, que eu nem sei o nome daquele bagulho lá, aqueles animais que nem existem, e que ainda voam ainda, pelo amor de Deus, só de contar, viu? Mas assim, a mídia sempre tem interesse em restaurar, em resgatar o Noel. É só se você for um cara atencioso, assim, geralmente as pessoas que têm a mente analítica percebem, vai sumindo, de repente sai um monte de filme sobre Noel. Aí você chora, aí se emociona, tem adulto que chora. E tem adulto aqui que vai sair daqui com raiva de mim, eu não estou nem aí, irmão. Não posso fazer nada, se você quer acreditar naquela praga, acredita, meu irmão. Entendeu? Tem nada disso. Você não percebe que é um complô contra Deus? Tira Deus da história, tira Jesus da história, esquece de Jesus. Vamos pensar em comércio, vamos pensar em comprar isso, comprar aquilo e comprar aquilo. Vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo outro. Tira Deus da história, tira Jesus da história, afasta Jesus da história.
É esse o complô, meu irmão. Bom, então Isaías aqui. Só que o Isaías não falou só isso. Isso que eu li agora é Isaías 7,14. Mas no Isaías 9, a coisa pega. Ó, Isaías é 700 anos antes de Cristo. Quantos anos são? Antes de? Portanto, de nós é quanto tempo? É isso é tudo datas aproximadas, tá bom? Longe de nós, quer dizer, antes de Jesus, o Isaías estava falando, irmão. Tem crente que crê mais em Nostradamus? Confia mais em Nostradamus. O Isaías 9, a mesma coisa. Ele fala assim, ó, Isaías 9,6, ele fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, o poder, a autoridade toda a autoridade está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e toda a autoridade, todo o poder, não só visível, mas invisíveis, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, todo o poder está sobre o ombro dele. E se chamará o seu nome. Agora, olha os nomes que esse menino tem. Olha os nomes desse menino. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, menino chamado Deus forte. Não é um Deus Thor, não é um Deus aí do Olimpo aí, não. É Deus no singular, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha quantos nomes esse menino reúne. Outra vez, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E mesmo assim, Israel não captou, não percebeu. Mesmo assim. E aí nós temos também alguns profetas. O Amós vai falar uma coisa sobre ele, o Miqueias vai falar uma coisa sobre ele, o Malaquias vai falar alguma coisa sobre ele. Muitos profetas vão falar de Jesus antes dele nascer, mas não é 10 anos antes não, irmão. É séculos antes. É séculos antes, falando séculos e milênios falando dele antes. Então alguns profetas falaram, e mesmo assim, quando ele apareceu, os homens não perceberam. Amém? Então, agora eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 2. O pastor já leu alguma coisa aqui, eu vou ler de novo o que ela leu. Mas Lucas no capítulo 2, Lucas no capítulo de número 2, e eles não perceberam. Vamos ler aqui e eu já encaminho para o encerramento e para a lição para nós. Tem uma lição muito interessante aqui para nós nessa noite. Capítulo 2 de Lucas, versículo 1 a seguir, vamos ler? Me acompanha aí. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. 3. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. 4. E subiu também José da Galiléia e da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Aconteceu que, entrando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a um filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia o quê? Lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela cidade, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardaram durante as vigílias da noite o seu rebanho, as suas ovelhas. Diga, pastores e ovelhas. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo a Deus, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e
paz na terra, boa vontade para com os homens. O que os anjos fizeram, gente? Um grande coral, diga um grande coral. Olha lá, um exército celestiais, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente chamaram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumpridos-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem-o ao Senhor. Segundo está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo disposto na lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes que visse o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e o velhinho pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam destas coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. 36. E estava ali também uma profetisa, a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era ela viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia, aquela velhinha. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele todos aos que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo da lei do Senhor, voltaram da Galileia para a sua cidade Nazaré. Amém? Quem estava aqui no começo viu que eu li o anjo visitando Maria. Vocês viram? O pastor acabou de ler aqui os magos que vieram do Oriente. Os magos que vieram para presentear Jesus. Amém? Tem aqui? Tudo bem? Tem aqui? Então, no começo, eu li aqui, no começo do culto, quando o anjo visita Maria e fala para ela qual era o plano de Deus. Depois, os magos que vieram do Oriente. E trouxeram, e não é viagem de um dia ou de um mês, é de meses, viajando para trazer um presente para Jesus e glorificar Jesus. Nós vimos aqui os pastores sendo visitados pelos anjos, mas nós vimos aqui os próprios anjos celebrando Jesus. Bom, vamos lá. Entre os homens, o texto diz que não havia lugar para eles. Não havia hotel para eles. Não havia hospedagem para eles. Não havia uma recepção para eles. Mas os magos vieram do Oriente para eles. Os pastores deixaram no campo suas ovelhas e vieram encontrar com eles, com Jesus, seu pai e sua mãe. Mas na cidade não havia lugar para eles. Os magos vêm do Oriente, os pastores vêm do campo, os anjos vêm do céu, mas não há lugar para eles na cidade, não há lugar para eles na hotelaria da cidade. Não existe entre os homens um outdoor,
Olha só quem nasceu aqui. Os anjos fazem um outdoor. Os pastores fazem um outdoor. Os magos que vieram do Oriente fazem um outdoor. Mas entre os seres humanos, nada. Nada. Não havia lugar para eles na estalagem. A cidade não o recebeu, os hotéis não os receberam, as casas não os receberam, não fizeram uma iluminação para eles. Ou para ele, melhor dizendo. Não houve iluminação para eles. Não houve um enfeite de luzes para Jesus. Ele foi nascer entre os animais, entre os bichos, entre as aves, entre os animais. Foi lá que o menino nasceu. Agora, vamos lá. Os pastores do deserto, os pastores do campo, gente, não são pastores espirituais. Por que que os anjos apareceram para eles? E falaram com eles. Por que que Simeão, ao pegar o menino, sabe quem o menino é? Por que que a Ana, ao pegar o menino, sabe quem o menino é? A profetisa Ana sabe quem o menino é. O prometido aqui era para a nação. Era o prometido das nações. Era o esperado por Israel. Era o aguardado. Essa conversa de Jesus nascer não é de hoje, meu irmão. Antes dele nascer já se falava sobre ele. Não é coisa da modernidade, da pós-modernidade ou do iluminismo. Ele sempre foi prometido. Mas quando ele chega, ele não é recebido, a não ser por um grupo de pessoas. Por que que Israel não conheceu? E talvez nós não reconhecêssemos. Por que não reconheceu? Disposição, disponibilidade, foco. Por que que eu vivo? Por que que eu existo? Se fosse hoje, você que só pensa em ganhar dinheiro, não o receberia. Você que só está pensando em casar, não o perceberia. Não leva isso a sério, meu irmão. Leva isso a sério. Você que só quer trabalhar, só quer ganhar dinheiro, só quer namorar, só quer casar, só quer se divertir, você não o veria. Você não o perceberia. Mas o mais espantoso aqui, na história, tem algum sacerdote aqui para receber Jesus? Tem alguém aqui do clero, da liderança espiritual, que o reconhece? Não tem sacerdotes, não tem levitas, ninguém da hierarquia religiosa. Se fosse hoje em dia, vamos atualizar, não, tem algum apóstolo aqui para recebê-lo, para reconhecê-lo? Tem algum evangelista aqui? Tem algum pastor aqui? Tem algum profeta, esses de hoje, não a profetisa, mas o profeta hoje que tem até graduação, tem aqui? Não tem. Não tem ninguém reconhecidamente aqui, irmãos. Jesus nasceu e não tem nenhum do clero, não tem nenhum bispo, nenhum papa, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum cardeal, ninguém ficou sabendo. Irmãos, deixa eu explicar melhor. É como se Jesus viesse aqui, hoje, aqui na nossa cidade, e em vez de vir aqui na nossa igreja, fosse ali no bar da esquina. E a gente aqui chupando o dedo. 8 dias depois, ele foi no templo para ser consagrado. A Ana o viu e o reconheceu. O Simeão o viu e o reconheceu. Mas e o cara que o abençoou? E o sacerdote? E o Clovão lá? E o pastor lá que o apresentou? Pegou no colo, consagrou e não percebeu.
o esperado, o prometido, chegou e teve que vir pastores do campo, magos de uma outra nação. Os anjos desceram, mas no meio dos humanos, aqueles que deveriam recebê-lo, não. Então nesse Natal, eu queria que você refletisse nisso. A sua vida com Deus, o quanto você quer Deus. Ou será que você é daqueles cristãos que querem a mão de Deus, a ajuda de Deus? O clero não estava ali. Os sofisticados não estavam ali. 8 dias depois, a profetisa Ana e o nosso irmão Simeão, 2 velhinhos. E porque Deus fez uma promessa: você não vai morrer sem ver. E a profetisa Ana, que tinha se casado e só viveu 7 anos com o marido morreu, e depois, desde então, ela viveu no templo. Olha só, ela se casou e 7 anos ela viveu com o marido, o cara morreu. Daí para frente, ela se entregou para Deus. Quer dizer, disposição. O Simeão tinha disposição e a Ana tinha disposição. Ela queria Deus. Irmãos, é para a gente ficar espantado. É para você ficar assombrado. Natal é Jesus entre nós. É Jesus no nosso meio. Natal é Jesus entre nós, como um de nós. Ele se fez um de nós para nos perdoar, para nos salvar, para nos restaurar. Ele se fez um de nós. Será que quando ele voltar de novo, a gente vai perceber? E aí, para finalizar, 2 textos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. 2 textos. Porque esse mesmo Jesus que veio, vai voltar, querido. No capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Predito, igual Isaías predisse. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali estarão as águias, os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rigor, clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aprendei, pois, esta parábola. Ele vai contar uma parábola, mas olha para cá. Ele vai voltar. Da primeira vez ele voltou assim. Da segunda vez ele voltará, irmãos, e todo mundo verá. Mas dessa vez todo mundo verá, mas não fará diferença. Porque do mesmo jeito que o relâmpago sai no oriente e se morre no ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Todos verão. Todo vai ser claro. Do mesmo jeito que um relâmpago sai dali e se mostra ali, assim vai ser a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Dessa vez todos verão.
Da primeira vez, nem todos verão. Então não tinha condenação. Então, os escolhidos, os disponíveis, os dispostos, perceberam. Os dispostos perceberam. Na outra vinda, todos verão, mas os dispostos subirão. Os dispostos subirão. Não vai dar tempo de mais nada, meu irmão. Então veja, presta atenção, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. A lição é a mesma. Quantos de nós vivemos para Ele? Quantos de nós somos dele? Porque alguns aqui já acham que isso é historinha da carochinha. Natal, irmãos, é uma grande lição para nós, para a gente ficar sobre aviso. Para você ficar alerta. Porque enquanto a gente comemora o Natal, está tudo bem. Sempre dá tempo de você se arrepender e falar, eis-me aqui, Senhor. Quantos natais passarão até a volta dele? Porque esse Jesus, que veio o menino e cresceu no nosso meio, ele voltará do mesmo jeito que um relâmpago aparece de um lado e se mostra no outro. Todo olho verá e se lamentará. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A lição é: o prometido ainda é prometido. A primeira fase está cumprida. O prometido viria. O prometido voltará. O prometido viria, venho, legal, estou salvo, tenho chance de ser salvo, tenho. Mas o prometido voltará. E quando ele voltar, na hora que você vê o relâmpago brilhando lá nos ares, não é tempo mais de você correr. Não é tempo mais de você correr atrás. Então que você exerça a sua disponibilidade. Que você exerça a sua busca. Que você coloque Deus em primeiro lugar. Natal não é 25 de dezembro. Natal não é troca de presentes. Natal não é brincadeira. Natal é Jesus entre nós. E Ele está conosco. O Emanuel hoje é o Espírito Santo, que nos revela Jesus, que nos ensina Jesus. Então que nós possamos acordar. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, está escrito que até os que os transpassaram o verão. Então que nós possamos alimentar a nossa fome dele. Que nós possamos cada vez mais ter sede dele. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.